a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet, MCI. Item 1. O artigo 19 da Lei número 12.965/2014, Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, proteção de direitos fundamentais e da democracia. Interpretação do artigo 19 do MCI, item 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o artigo 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do artigo 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. Próximo item, presunção de responsabilidade. 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos, quando se tratar de a. Anúncios e impulsionamentos pagos, ou b. Rede artificial de distribuição, chatbot ou robôs. Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. 5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstos no seguinte rol taxativo: a. Condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal. B. Crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016. C. Crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação
nos termos do artigo 122 do Código Penal. D. Incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas, passível de enquadramento nos artigos 20, 20A, 20B e 20C da Lei nº 7.716 de 1989. Crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres. Lei nº 11.340, 2006, Lei nº 10.442, 2002, Lei nº 14.192, 2021, Código Penal, artigo 141, parágrafo 3º, artigo 146-A, artigo 147, parágrafo 1º, artigo 147-A e artigo 147-B do Código Penal. F. Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos artigos 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C do Código Penal e dos artigos 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. G. Tráfico de pessoas, Código Penal, artigo 149-A. 5.1. A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 5.2. Considera-se falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nessa hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no artigo 21 do Marco Civil da Internet. 5.5. Nas hipóteses previstas nesse item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude, ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Incidência do artigo 19. 6. Aplica-se o artigo 19 do MCI ao A. Provedor de serviços de e-mail. B. Provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz. C. Provedor de serviços de mensageria instantânea, também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada, exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, 1988. Marketplaces. E 7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078/1990. Deveres adicionais. 8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente,
sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão igualmente disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante necessariamente pessoa jurídica com sede no país plenos poderes para a. Responder perante as esferas administrativa e judicial. B. Prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para a moderação de conteúdo e para a gestão das reclamações pelos sistemas internos. Aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos. As regras para o perfilamento de usuários, quando for o caso, a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos. C. Cumprir as determinações judiciais e D. Responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. Natureza da responsabilidade. 12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. Apelo ao legislador. 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Modulação dos efeitos temporais. 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado. Essa é a tese, senhor presidente, fruto do trabalho coletivo desta Corte, conduzido por Vossa Excelência.